Olá, 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 meus queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? A gente vai continuar a nossa conversa sobre função quadrática. Essa é a nossa aula de número 2 dessa unidade. Na aula passada, a gente conheceu a cara da função quadrática e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os zeros da função. Quando estamos falando dos zeros da função, estamos falando das raízes, né? São os valores de x para os quais tem-se que a função é igual a zero. Então, o zero da função é quando a função tem ali assumindo o valor zero, ou seja, quando aquele ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. E quando a gente está fazendo essa análise, a gente acaba caindo em uma equação do segundo grau. Então, vamos obter ali alguns resultados para o x ser a condição que essa função atinge o valor igual a zero. Então, determinamos os zeros ou raízes da função, resolvendo a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E como resolvemos essa equação? A gente utiliza aquela formulazinha costumeira de Bhaskara, né? A gente utiliza o método de resolução de Bhaskara. A gente tem ali que o x, que é condição para essa função ser igual a zero, vai ser o x em que temos menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E esse delta tem ali o valor de b ao quadrado menos 4ac. Bem, na aula passada a gente tinha conversado bastante sobre identificar o a, o b e o c dessa função quadrática. Por isso, porque o processo de resolução de uma equação do segundo grau, o processo de trabalho com a função polinomial de segundo grau, com a função quadrática, se dá muito em cima desses termos, desses coeficientes. Então, ser capaz de identificar quem são esses coeficientes faz toda a diferença. Então, se você ainda não pegou como faz esse processo de identificação, volta na aula passada, reveja, faça alguns exercícios e garanta esse conhecimento com você, tá ok? Então vamos lá. Como que a gente tem ainda, como que a gente continua o processo de obtenção desses zeros da função? Uma coisa que eu tenho que trazer para vocês é que quando olhamos para essa solução, os valores de x que satisfazem essa situação do f de x igual a zero, a gente vai ter algumas condições. E as condições estão ligadas ao delta. Por quê? Porque quando esse b ao quadrado menos 4ac, ele for maior que zero, quando isso aqui for maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas na nossa solução. Então, antes mesmo de encontrarmos o valor final ali para os valores de x, a gente já garante que se vai ter duas raízes distintas ou não. Quando o nosso delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais iguais. E quando o delta for menor que zero, a gente não vai ter raízes reais nesta função. Ou seja, não há números reais que fazem aquela função ser igual a zero. Mas para a gente entender isso com clareza, a gente já entende isso na prática. Então, eu trouxe aqui uma função polinomial do segundo grau e a gente precisa encontrar as raízes, os zeros da função. Eu tenho que a f de x aqui para a gente é x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa, precisamos identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c para a gente. Olhando para a função, o a aqui é quem? O a, ele é 1. O b é menos 3. E o c é 2. Então, encontrar as raízes dessa função é encontrar quando x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero.
Então, a gente está resolvendo essa equação do segundo grau. E a equação do segundo grau se resolve com aquela expressão x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, que é o famoso delta, né? Isso tudo dividido por 2a. Então, vamos lá. Eu já identifiquei quem é A, quem é B e quem é C. Agora, eu vou substituir cada uma dessas coisas aqui e encontrar o valor das raízes. Então, x vai ser igual a menos b menos 3, mais ou menos a raiz de quem? De b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, temos aqui que a solução, resolvendo cada uma das coisas, o nosso x vai ser igual a quem? Menos 3 vai ser 3 positivo, mais ou menos a raiz de quem? Menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2, menos 8, sobre 2 vezes 1, 2. X, então, vai ser igual a 3, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2. E aqui, pessoal, aqui a gente tem que o nosso delta, lembro vocês que o delta é o que está dentro da raiz. Nosso delta é maior que zero. Sendo o delta maior que zero, eu sei que essa função vai ter duas soluções distintas, tá certo? Então, eu vou ter um x1 e o x2 aqui sendo distintos. Então, vamos lá. Eu vou ter, então, um x1. Antes da gente colocar o x1, a gente já pode resolver essa raiz aqui, né? Por quê? Porque x vai ser igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2. Então, temos uma solução, sendo 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 3 mais 1, 4, mais sobre 2, 2. E temos uma outra solução, que é o x2, com 3 menos 1 sobre 2. x2 sendo igual a 1. Então, temos x2 igual a 1 e x1 igual a 2. Temos, então, as duas soluções, os dois valores para os quais essa função assume o valor zero. Então, vamos recapitular aqui rapidinho? Olha só, foi nos dada uma função e a gente precisou encontrar quem são os valores para qual essa função assume o valor zero, quais são os zeros, quais são as raízes da função. E a gente faz isso igualando a função ao zero. Eu quero encontrar quando a função é igual a zero, quais as condições para isso, então eu igualo ela a zero. Ao igualar ela a zero, a gente encontra aí uma equação do segundo grau e por meio do processo de resolução de uma equação do segundo grau, a gente vai encontrar as raízes dessa função. Então, a gente identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C e joga tudo isso na fórmula de resolução da equação do segundo grau. Menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Isso aqui para a gente é o processo de resolução. Sabendo isso aqui, a gente sabe resolver qualquer equação do segundo grau. No lugar de B, de A e de C, eu coloquei os seus valores, que a gente tinha encontrado A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Fiz todas as operações necessárias e achei quem? Achei um x1, que é igual a x1, que é igual a 2, e um x2, que é igual a 1. Então, eu tenho duas soluções, ou seja, quando o meu x for igual a 2 e quando o meu x for igual a 1, eu sei que essa função aqui vai ser zero, vai dar zero o resultado dessa função, tá certo? Ficou claro para vocês? Na próxima aula a gente volta com mais um pouquinho de função quadrática. Até lá, tchau, tchau!